Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar estudando a Palavra de Deus, né? Eu sou a Letícia, essa aqui é a aula da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. A gente está estudando os livros da sabedoria da Bíblia, que é essa parte aí da Bíblia que contém os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos de Salomão, né? São 5 livros. E a gente já tá há um tempo pensando sobre eles. Acho que ficamos 3 semanas agora, as 3 últimas semanas, falando sobre Provérbios, pensando um pouco sobre esse livro da Bíblia. É claro que essas poucas aulas que a gente tem são só para dar uma visão geral, para a gente começar a pensar sobre, começar a estudar, e esse estudo todo vai se concretizando também na nossa própria leitura individual, que deve acontecer, e enfim, conforme a gente caminha com Deus, né? É difícil a gente falar sobre tudo, nunca dá pra falar sobre tudo, enfim. Então a gente passou falando de Provérbios e agora então a gente vai tá terminando, né? Tá chegando aí no finalzinho nos 2 últimos livros de sabedoria. Hoje a gente vai começar a falar sobre Eclesiastes, que nome diferente, né? Um livro que a gente não fala tanto, que a gente não lê tanto, e quando lê não entende muita coisa. O que é isso? O que tá acontecendo? Que tem sobre o que é Eclesiastes. E aí, antes da gente começar mesmo, eu queria convidar você a ler comigo o comecinho do livro, só pra gente se ambientar, pra gente ter uma noção do que tá acontecendo aqui, de por que esse livro é assim, quais são as particularidades dele. Ele é bem diferente, vocês vão perceber rapidamente. Enfim, vamos ler aqui esse comecinho pra gente já começar a entrar no ritmo de Eclesiastes. Olha só, abre aí a sua Bíblia já, a minha já está aberta. Eclesiastes 1. Vamos ler primeiro agora até o versículo 11 pra gente entrar um pouquinho no espírito. Olha só. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. É por aí, diferente, né? Uma linguagem difícil, a gente vai entrar nisso aqui, nesses mistérios, uma coisa assim um pouco difícil de compreender a primeira leitura. Eu espero que você tenha acompanhado comigo. Vamos orar antes de começar a nossa aula para valer, pedir para que o Espírito Santo guie a nossa reflexão, que a gente entenda direitinho sobre o que se trata esse livro. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente para falar sobre Ti, para aprender sobre Ti, sobre a Tua Palavra. Eu agradeço pela Tua Palavra também, que é vida, que traz sabedoria para as nossas vidas. Eu peço para que o Senhor abençoe essa aula de hoje, envie o Teu Santo Espírito para nos guiar na leitura bíblica, nas nossas reflexões, para falar ao coração de cada um e nos dar a sabedoria proveniente desse livro, dessas palavras. Deus, fale ao nosso coração e abençoe essa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a gente leu Eclesiastes 1, de 1 até 11, né? Você acompanhou aí na sua Bíblia comigo. E hoje a gente vai falar, então,
sobre charadas, sobre enigmas, sobre essas coisas assim misteriosas. O que é isso? O que é um enigma? Por que esse livro de Eclesiastes é uma coisa tão difícil assim de compreender, gente? Porque foi escrito dessa forma, de uma maneira mais enigmática. Charadas, enigmas, são frases, são perguntas, são coisas de difícil interpretação, que não é à primeira vista, à primeira leitura, a gente já entende tudo o que está acontecendo. A gente tem que desvendar, a gente tem que pensar. E vamos lá, né? Isso é o que é mais legal. Essas são as coisas que são mais divertidas também, a gente desvendar esses enigmas, essas charadas, e Eclesiastes é sobre isso, é um livro enigmático, é um livro conhecido como, considerado como um livro com vários enigmas, justamente porque a gente tem que pensar para entender sobre o que se trata. Então, se você prestou atenção aí, você vai ver que a gente, nesse começo, já consegue identificar algumas coisas juntos aqui sobre o contexto, por exemplo, quem é esse autor. Vamos ver, olha, o autor se apresenta aqui logo no começo, né, que eu li lá. No versículo 1 já diz, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então ele se apresenta como o filho de Davi. Provavelmente, né, ao que tudo indica, Salomão, que foi rei de Jerusalém, filho de Davi. E ele se apresenta também como pregador, tá falando aqui, palavra do pregador. Primeiro ele se apresenta assim. E aí isso tem tudo a ver com o livro, né, que é com o livro. Esse nome, Eclesiastes, vem de uma palavra grega usada para traduzir uma palavra hebraica que também é muitas vezes traduzida como pregador. Então tem ali essa proximidade de significados. Então é sobre o pregador. Enfim, e como é que ele vai falar? Então esse pregador, que é provavelmente Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, como é que ele vai começar a falar no livro de Eclesiastes? Olha só como ele vai falar com um tom de cansaço, né? Um tom ali de tédio. Ele começa falando que tudo é vaidade, que em outras versões, a nova tradução da linguagem de hoje diz que tudo é ilusão. Na nova versão internacional, uma outra versão, né? Que grande inutilidade, nada faz sentido. Que coisa estranha a gente pensar. Como é que um cara rei, rico, inteligente, cheio de sabedoria, por que ele tá tão na bad, tá tão assim, cansado, assim, desanimado, né? Pelo menos eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu. Lá no versículo 8 que a gente leu, né? Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Depois no versículo 9, ele vai falar que não tem nada de novo, né? No versículo 9, no versículo 10, que não tem lembrança do que se passou, e depois vai falar que não tem memória, que das coisas posteriores também não haverá memória. Tá falando parece que da inutilidade das coisas, falando que não tem nada de novo, que não tem nada de diferente. Ele tá num tom assim meio negativo, né? Vamos entender isso, né? Como eu falei mais cedo, a gente vai falar sobre enigmas hoje. Então, para desvendar esse enigma, a gente precisa entender umas palavras-chave do que ele vai tentar passar ao longo dessa mensagem. E aí eu convido você a ler comigo Eclesiastes, o que tá logo em seguida, né? A gente tá no capítulo 1, versículos 13 e 14. Que vai falar um pouquinho, vai trazer essas palavras-chave que vão nos ajudar a entender o que ele está tentando dizer aqui. Versículo 13, acompanha comigo aí. A gente leu do 1 até o 11, agora a gente vai ler lá o versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, vocês leram aí comigo, né? Ele vai falar aqui, nesse versículo, em outros trechos, ele também vai falar essas palavras, assim, enigmáticas, essas expressões que são expressões que se repetem, né? Vaidade, debaixo do sol, e correr atrás do vento. Vão aparecer em muitas partes, né? E aí, como é que a gente pode entender essas palavras, né? Primeiro, vaidade.
Vaidade, hoje em dia, a gente pensa em vaidade, a gente pensa em questão estética da moda, né? Uma pessoa vaidosa é uma pessoa que se importa muito com a sua aparência física, com o que ela veste, com a sua roupa, com a maquiagem. Às vezes, uma mulher que é muito vaidosa, a gente usa essa palavra dessa forma. Mas aqui não é só isso, né? Não é esse sentido exclusivo de vaidade aqui no livro de Eclesiastes. Aqui é sobre um sopro, né? A definição da palavra vaidade é difícil, né? O seu sentido literal lá da palavra hebraica vem de um vapor, de um respiro, de um sopro. Vocês entendem? Da brevidade, de uma coisa rápida, de uma coisa passageira, e isso está relacionado ele quer colocar isso no contexto da vida. Tudo é vaidade, tudo é passageiro. Vocês entendem? E o que seria então correr atrás do vento, que é a outra expressão que ele coloca aí, uma coisa diferente que a gente não está muito acostumado. Gente, vamos pensar se fosse a gente. Qual é a finalidade de correr atrás do vento? Qual é o sentido? Nenhum. É futilidade, é uma coisa que... essa expressão, ela tá focada em mostrar a futilidade das nossas atividades. Então, primeiro ele vai falar falando sobre vaidade, ele vai falar sobre as atividades da vida como passageiras. Depois ele vai falar correr atrás do vento como as nossas atividades, ressaltando a futilidade do que a gente faz. E uma outra expressão diferente, né, que eu falei que também é essencial pra gente desvendar esse enigma do livro de Eclesiastes, é debaixo do sol. E debaixo do sol ele vai repetir sempre, né? Debaixo do sol é quando ele fala isso para dizer que ele está se referindo a esse mundo físico que a gente vive aqui, né? A esse mundo físico em contraste com o mundo para onde a gente vai depois da morte. Ele está falando do que há debaixo do sol, do que há aqui nessa realidade, ok? Então, temos aí já algumas dicas para desvendar o nosso enigma. Então, além de ser um enigma, além dele estar na Bíblia, por que é importante a gente estudar esse livro, que é à primeira vista assim um pouco pessimista, um pouco mal-humorado? Por quê? Eu vou apresentar para vocês alguns motivos muito importantes. Ele, em primeiro lugar, não é um livro pessimista, né? Não é um livro mal-humorado, que o Salomão sentou num dia assim que ele tava de mal com a vida, que ele tava naquele dia ruim, escreveu isso aqui e não pensou nada sobre... Não, isso aqui faz um sentido. Não é isso, na verdade, um retrato da realidade nua e crua, né? Com honestidade. Nesse livro aqui, o autor é honesto sobre as dificuldades da vida. Por isso que talvez tenha esse tom aí de pessimismo, mas é a honestidade dele. O livro não vai disfarçar as frustrações do mundo, desse mundo caído que a gente vive, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de coisa errada. Então, ele é um livro honesto, é um livro verdadeiro, é um livro que vai ali trazer essa realidade nua e crua. E além disso, né, outro motivo importante é que esse livro vai nos ensinar as consequências da vida longe de Deus, né, da vida uma vez que a gente escolhe viver longe de Deus. São consequências, que não são legais. E isso independe, isso não tem nenhuma relação com o que você é, com o que você tem. Por exemplo, esse autor aqui tinha muito dinheiro, tinha poder, tinha sabedoria, e tudo que a gente julga trazer alegria, trazer realização aqui, né? O que é uma pessoa bem-sucedida para nós, né? O nosso olhar é uma pessoa que tem um emprego que dá muito dinheiro, uma pessoa que viaja, uma pessoa que tem muitos bens materiais, enfim. A gente tem na nossa cabeça essas ideias de alegria aqui na Terra. E o Salomão, por exemplo, é um exemplo, né, de que não depende disso, depende, na verdade, da nossa relação com Deus, enfim. Então, é honesto, ensina sobre as consequências da vida distante de Deus, e também, por exemplo, outra questão é que ele vai fazer as mesmas perguntas que ainda fazemos hoje, né, ele vai trazer questionamentos, vai trazer reflexões que são atuais, e isso é incrível, porque foi escrito há muito tempo, né? O sentido da vida, os seus valores, importância, o nosso papel aqui nesse mundo, né? Sobre as injustiças e os sofrimentos, são temas atuais, são temas que a gente está sempre pensando e tem que sempre pensar mesmo. E além disso, por fim,
ele também nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus, né? Um outro bom motivo pra gente estudar esse livro aparentemente pessimista, aparentemente, é que ele vai nos ajudar a crescer, né? Ele tá na palavra de Deus, tá na Bíblia, não é por acaso, né? Apesar das frustrações, apesar de tudo, de todo esse lado negativo, né, que ele vai trazer, que tem a ver com a realidade, infelizmente, esse livro também vai nos apresentar muitas verdades sobre Deus, que é apresentado como Criador poderoso, como Senhor soberano, como Rei transcendente, todo-poderoso em todo o livro, né? Então, ele vai nos ajudar a conhecer mais sobre quem Deus é. Claro, tá na Bíblia. E ele também vai nos ajudar a ver o mundo centrado em Deus e não nas coisas humanas. A partir dessa reflexão inicial, né, por exemplo, ele vai sempre colocar sobre a futilidade das nossas atividades humanas, sobre como elas são passageiras, efêmeras, são um sopro, né, a vaidade, que tem a ver com o sopro. Então, não tem como a gente colocar isso no centro, sabe? A vida é passageira e as nossas atividades têm esse aspecto da futilidade. Então, é claro que o significado da vida, a felicidade verdadeira, a gente nunca vai encontrar dentro de nós mesmos. Esse papo de autoajuda não é real. Esse papo de autoajuda não condiz com a palavra de Deus e com o que a gente vai viver. A gente nunca vai, enfim, encontrar tudo isso nas coisas aqui do mundo também, nas coisas aqui da terra. Nunca vou encontrar o significado da vida no dinheiro, nos bens materiais, em qualquer coisa que seja meramente terrena, no meu trabalho, nos meus estudos. Não, a satisfação e verdadeira felicidade e o sentido da vida, a gente precisa de ajuda lá de cima, a gente precisa de intervenção sobrenatural, a gente precisa de ajuda de Deus para encontrar, porque tentar achar razão, tentar achar satisfação nessa esfera física aqui, nessa esfera efêmera e fútil, como ele vai descrever, é correr atrás do vento, justamente, correr atrás do vento é uma coisa inútil. Então, a verdadeira vida, ela só é possível em Deus. Essa é a mensagem central, tá vendo? Não é de todo ruim. Vamos lá com calma, com Eclesiastes. Essa é a mensagem central desse enigma aqui, né, de Eclesiastes. Reconhecer que a vida é um dom de Deus que só faz sentido com ele, entendeu? Simplesmente assim. E Eclesiastes também, né, claro, vai se relacionar com Cristo, né, com Jesus, com o Novo Testamento, de várias formas, né? Uma delas, em primeiro lugar, é que Cristo, quando vem, ele é a sabedoria de Deus. E Eclesiastes aqui, o livro todo de Eclesiastes, eu tô trazendo uma visão geral. Você também tem que ler aí na sua casa Eclesiastes, dever de casa. São, acho que 12 capítulos, né? Enfim. Mas no livro de Eclesiastes aqui, também vai trazer o pregador, o autor, vai fazer um chamado pro temor, pra obediência, pra sabedoria. E isso tem tudo a ver, isso ecoa lá no Novo Testamento, porque, enfim, ele vai ecoar, vai falar sobre esses temas, sobre o temor, sobre a obediência, sobre o evangelho sendo aceito como a sabedoria de Deus, né? E aí, além disso, Eclesiastes também vai nos fazer lembrar que como os eleitos de Deus, mesmo com a vinda de Cristo, ainda vivem como forasteiros nesse mundo, né? A gente ainda enfrenta tristeza, frustração, a gente ainda enfrenta dúvidas, a gente ainda enfrenta os enigmas da vida, né? Que muitas vezes não tem resposta, a gente não sabe como orar, não sabe como continuar, a gente enfrenta essas dificuldades, né? Esperando até que Cristo venha e coloque um fim a tudo isso. E aí, também, outra coisa que também tem a ver com Eclesiastes é isso, né? O Novo Testamento nos garante que vai haver esse julgamento, que vai haver o fim dos tempos, e esse julgamento é mencionado aqui em Eclesiastes, tá? Lá em Eclesiastes 12, no final do livro. Ele vai acontecer quando Cristo retornar na glória, e aí a boa sabedoria de Deus vai ser claramente revelada a todos.
Então, Eclesiastes, né, a gente viu que é um grande enigma, vimos algumas chaves para desvendá-lo, como vaidade, correr atrás do vento, debaixo do sol. A gente viu que, na verdade, esse livro vai falar sobre a nossa vida, sobre as dificuldades e sobre os enigmas da vida, talvez por isso até que ele seja um livro meio enigmático, porque vai falar dos enigmas da vida, né, sobre a futilidade e a brevidade e a inutilidade de muitas coisas, de muitas posturas diante da vida. Ele vai ser, enfim, é o livro honesto, a gente viu tudo isso, motivos para estudá-lo. E aí outra coisa interessante também que vale a pena é a gente entender a visão que o pregador tinha de Deus, né? Porque eu falei que lá nos motivos para estudar esse livro é que ele nos ajuda a conhecer melhor quem Deus é. E por quê? Como que esse livro vai apresentar Deus? Como que o autor enxergava Deus? Vamos olhar isso um pouquinho aqui em Eclesiastes, olha só. Eclesiastes, abre aí comigo, Eclesiastes 3, no versículo 11, que eu vou ler rapidamente. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha só, já temos aqui uma pista. O autor vai enxergar Deus como o Deus criador, né? O Deus que criou, que controla o mundo, que faz para que todos os homens o adorem, fiquem maravilhados e enxerguem a beleza da criação, né? Esse Deus maravilhoso. Então, ele vai enxergar Deus primeiro, olha só, como criador. O que mais? Também vai enxergar Deus como Deus juiz. Olha só, lê comigo Eclesiastes 3:17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Né? Vai ter a distinção entre o justo e o perverso, não vai ficar clara na morte do nosso ponto de vista. Parece, todo mundo morre, não faz diferença nenhuma, no fim vai todo mundo para o mesmo lugar, mas isso do ponto de vista humano, né? Mas essa diferença vai ser revelada no julgamento final, nada vai passar em branco, né? A gente vai responder, a gente tem responsabilidade pelo que fazemos aqui. Então, o autor enxerga Deus como Deus juiz e também enxerga Deus como Deus redentor. Olha só, Eclesiastes 2, 24 até 24, 25 e 26, são 3 versículos que eu vou ler. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Gente, olha o nosso Deus, além de provedor, né, tudo vem da mão de Deus, ele é redentor, porque o homem que lhe agrada, né, a gente sabe disso, ele é escolhido e é perdoado por Deus, perdoado de seus pecados, aceito, amado, isso é maravilhoso, é um Deus amoroso, é um Deus provedor, e tudo isso acontece com a justiça de Cristo, tem tudo a ver com a sua obra redentora. Eu falei que Eclesiastes tem tudo a ver também com o Novo Testamento e com Jesus Cristo, e é claro, toda a Bíblia está falando sobre Jesus, né? Então, Eclesiastes, né? Concluindo, chegando ao fim, uma aula mais curta. Que bom, porque as últimas estavam enormes. Aquela de Provérbios eu lutei para fazer uma aula de menos de 40 minutos, tinha muita coisa para falar. Mas então, a nossa existência é de fato como o autor apresenta aqui, né? Ele não tá falando nada que a gente não entenda, apesar da vida ser enigmática, dele falar de uma forma enigmática, faz sentido, não faz? A nossa existência é assim, é um sopro, né? É passageira e é cheia de futilidade, a gente é cercada de correr atrás do vento, a gente corre muito atrás do vento, mesmo sendo uma ideia meio louca, né? Mas a mensagem aqui é justamente que com Deus a gente encontra sentido, encontra razão para viver uma vida que vale a pena ser vivida, para viver uma vida eterna, uma vida que não vai ser só um sopro aqui, né? Viver mais, né? Tem mais além disso aqui, dessa vaidade, enfim.
Esse eu acho que é a primeira lição de Eclesiastes. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre. E agradeço a você que assistiu até aqui, peço para que você ore comigo e para que você leia o livro de Eclesiastes todo, para você ver um pouquinho desse enigma e pensar um pouquinho sobre a vida. É muito bom, é muito interessante, é um livro realmente que deixa a gente pensando bastante, né? Enfim, vamos orar para terminar nossa aula. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse livro de Eclesiastes, que nos traz tantas reflexões e que nos ajuda a entender e pensar um pouco sobre a nossa vida aqui, né, que é tão difícil de entender, tão enigmática em muitos momentos. Eu agradeço porque com o Senhor do nosso lado a gente pode superar as dificuldades e as frustrações e pode viver uma vida que vale a pena, sem viver apenas pela futilidade, viver apenas pensando no que nas coisas terrenas, que a gente sabe que são breves, que são como um sopro. A nossa vida aqui é como um sopro, Pai. Então eu peço para que o Senhor sempre volte os nossos olhos para Ti, para o alto, para a eternidade, para o que vale a pena de verdade. Eu peço para que o Senhor sempre coloque essa sabedoria nos nossos corações, Paizinho, nos ajude a lembrar disso, a lembrar do que temos aprendido ao longo dessas aulas. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Gente, é isso. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima semana. Beijo!